beleza? Para honra e glória do nosso Senhor Cristo, hoje no dia 44 de 365 dias com o Senhor, agora no ano de 2026, graças a Deus. E seja muito bem-vindo em nome de Jesus ao livro de Deuteronômio, capítulo 20, graças a Deus. E literalmente aproveitando que você está aqui, se inscreve para amanhã, dia 45, você receber essa notificação, estarmos juntos aqui de novo, em nome de Jesus, e curte aqui, porque assim, o reino dos céus ele é sobre você até chegar em você, mas a partir do momento que ele chega em você, ele já não é mais sobre você, mas é sobre o próximo. E vamos lá, vamos para esse período maravilhoso que Israel está vivendo, é literalmente a saída do deserto e a entrada na terra de Canaã. É literalmente Moisés, ele passando o cajado ali para, alguns nomes que a gente já viu, como Josué e Caleb, graças a Deus, e fazendo essa transição, essa transição de cuidado, de proteção, de zelo com o povo. E tudo isso debaixo da vontade e da graça do Senhor. E vamos lá por causa do horário. Deuteronômio capítulo 20, graças a Deus, as leis sobre a guerra. Deuteronômio capítulo 20, versículo 1. Quando vocês forem à guerra contra os seus inimigos e virem cavalos e carros e um exército maior do que o seu, não tenham medo, pois o Senhor, o seu Deus, que os tirou do Egito, estará com vocês. E aí você vê, olha, vocês vão ter medo, vocês vão passar dificuldades, vocês vão passar aflição, vocês vão ter aquela agonia, mas fiquem em paz, porque o Senhor, o Todo-Poderoso, o Rei dos Reis, vai estar com vocês. Pode ficar em paz. Quando chegar a hora da batalha, o sacerdote virá à frente e dirá ao exército: ouça, ó Israel, hoje vocês vão lutar contra os seus inimigos. Não desanimem, não tenham medo, não fiquem apavorados, nem aterrorizados por causa deles, pois o Senhor, o seu Deus, os acompanhará e lutará por vocês contra os seus inimigos para lhes dar a vitória. Você vê, não é um Deus de longe, não é um Deus distante, não é um Deus que está lá na dele, não, é um Deus que está perto, é um Deus que luta por nós, é um Deus que a presença dele é constante. Versículo 5. Os oficiais dirão ao exército: há alguém que construiu uma casa e ainda não a dedicou? Volte para sua casa, para que não morra na guerra e o outro a dedique. Há alguém que plantou uma vinha e ainda não desfrutou dela? Volte ele para sua casa, para que não morra na guerra e o outro desfrute da sua vinha. Há alguém comprometido para casar-se que ainda não recebeu sua mulher? Volte ele para casa, para que não morra na guerra e o outro se case com ela. Por fim, os oficiais acrescentarão: alguém está com medo e não tem coragem? Volte ele para sua casa, para que os seus irmãos israelitas também não fiquem desanimados. E aí você vê, o medo passa. O medo passa. O medo passa de um para o outro, de um para o outro, de um para o outro. O medo vai contaminando todo mundo ali. Não tenha medo, sabe por quê? Porque o Senhor está conosco. O Senhor garantiu e nos protege. O Senhor garantiu que iria estar conosco e está conosco. Acabou, não tenha medo. Quando os oficiais terminaram de falar ao exército, designaram chefes para comandar as tropas. E aí você vê, Deus ele deixa claro, ele é com o povo dele. Acabou, não há dúvida disso. Ele garantiu que estaria com o povo dele e está com o povo dele. Quando vocês avançarem para atacar uma cidade, envie-lhe primeiro uma proposta de paz. Tá vendo? Antes, envie uma proposta de paz. Se os seus habitantes aceitarem e abrirem as suas portas, serão seus escravos e se sujeitarão a trabalhos forçados. Mas, se eles recusarem a paz e entrarem em guerra contra vocês, sitiem a cidade. Ou seja, cerquem a cidade. Quando o Senhor, seu Deus, entregá-la em suas mãos, matem a fio de espada todos os homens que nela houver. Mas as mulheres, as crianças, os rebanhos e tudo que acharem na cidade será de vocês. Vocês poderão ficar com os despojos dos seus inimigos, dados pelo Senhor, o seu Deus. É assim que vocês tratarão todas as cidades distantes que não pertencem às nações vizinhas de vocês. Isso, no caso, nação vizinha, acabar. Mas as cidades distantes pode tratar dessa maneira. Pode pegar aquelas coisas ali como despojo. Mas a nação vizinha acaba.
Contudo, nas cidades das nações que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança, não deixem vivo nenhum sequer que respira. Ou seja, o local onde vocês vão entrar, não deixem vivo nada. As nações vizinhas, né, as nações distantes, vocês podem pegar os despojos. As nações vizinhas, não. E as nações pelas quais vocês vão entrar, acabem com tudo. Conforme a ordem do Senhor, o seu Deus. Destruam totalmente os hititas, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus, os jebuseus. Senão, eles os ensinarão a praticar todas as coisas repugnantes que fazem quando adoram seus deuses. E vocês pecarão contra o Senhor, o seu Deus. E de fato, isso lá no decorrer da história, se Deus quiser, nós vamos ler isso. Isso aconteceu. Israel acabou não destruindo todo o povo, e depois Israel aprendeu com eles a como adorar outros deuses, e aquilo se levantou, e aquilo levantou, no caso a prática de Israel em adorar outros deuses, levantou a ira do Senhor, e isso foi terrível. Versículo 19. Quando sitiarem uma cidade por um longo período, lutando contra ela para conquistá-la, não destruam as árvores dessa cidade a golpes de machado, pois vocês poderão comer suas frutas, não as derrubem. Por acaso as árvores são gente para que vocês as sitiem? Entretanto, poderão derrubar as árvores que vocês sabem que não são frutíferas, para utilizá-las em obras que ajudem o cerco, até que caia a cidade que está em guerra contra vocês. Deuteronômio capítulo 21. Os casos de homicídio não desvendados. Versículo 1. Se alguém foi encontrado morto no campo, na terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá, para dela tomarem posse, sem que se saiba quem o matou, as autoridades e os juízes sairão e medirão a distância do corpo até as cidades vizinhas. Então as autoridades da cidade mais próxima do corpo apanharão uma novilha que nunca foi usada no trabalho e sobre a qual nunca foi posto jugo, e as levarão ao vale de terras nunca arados nem semeados, onde haja um ribeiro de águas perenes. Vocês quebrarão o pescoço da novilha. Depois os sacerdotes descendentes de Levi se aproximarão, pois o Senhor, seu Deus, os escolheu para ministrarem e para pronunciarem as bênçãos em nome do Senhor e resolverem todos os casos de litígio e de violência. Então todas as autoridades da cidade mais próxima do corpo lavarão as mãos sobre lavarão as mãos sobre a novilha cujo pescoço foi quebrado no vale e declararão: as nossas mãos não derramaram esse sangue, nem os nossos olhos viram quem fez isso. Aceite, Senhor, essa propiciação em favor de Israel, o teu povo, a quem resgataste, e não considere o teu povo culpado do sangue de um inocente. Assim a culpa do derramamento do sangue será propiciada. Desse modo, vocês eliminarão de vocês mesmos a culpa pelo derramamento de sangue inocente, pois fizeram o que o Senhor aprova. Ou seja, alguém morreu e não sabe quem foi. Pronto. Vai medir a distância e a cidade mais próxima vai fazer esse ato de propiciação por toda Israel. O casamento com uma prisioneira. Quando vocês guerrearem contra os seus inimigos e o Senhor, seu Deus, os entregar em suas mãos e vocês fizerem prisioneiros, um de vocês poderá ver entre eles uma mulher muito bonita, agradar-se dela e tomá-la como esposa. Leve-a para casa. Ela rapará a cabeça, cortará as unhas e se desfará das roupas que estava usando quando foi capturada. Ficará em casa e pranteará seu pai e sua mãe um mês inteiro. Depois você poderá chegar-se a ela e tornar-se o seu marido, e ela será sua mulher. Se você já não se agradar dela, deixe-a ir para onde quiser, mas não poderá vendê-la nem tratá-la como escrava, pois você a desonrou. Os direitos de filho mais velho. Se um homem tiver duas mulheres e preferir uma delas, e ambas lhe derem filhos, e o filho mais velho for filho da mulher que ele não prefere, quando der a herança de sua propriedade aos filhos, não poderá dar os direitos do filho mais velho ao filho da mulher preferida, se o filho da mulher que ele não prefere for de fato mais velho. Ou seja, tem que honrar a primogenitura. Qual é o de fato primogênito? O primogênito é esse, acabou. Ele terá que reconhecer como primogênito o filho da mulher que ele não prefere, dando-lhe porção dupla de tudo que possui. Aquele
filho é o primeiro sinal da força de seu pai, e o direito do filho mais velho lhe pertence. O castigo dos filhos rebeldes. Se um homem tiver um filho obstinado, e aí você vê, né? Aquele mesmo termo que Deus usa para falar da nação de Israel. Um filho que não muda, um filho com coração duro, um filho com coração mau, um filho que tem inclinação para o mal, um filho que tá nem aí, um filho que fala, reclama e ele continua do mesmo jeito, um filho que não tá disposto à mudança. E rebelde, que não obedece a seu pai nem sua mãe, e não escuta quando o disciplinam. O seu pai e sua mãe o levarão os líderes de sua comunidade à porta da cidade e dirão aos líderes: esse nosso filho é obstinado e rebelde. Não nos obedece, é devasso e vive bêbado. Então todos os homens da cidade o apedrejarão até a morte. Eliminem o mal do meio de vocês. Todo Israel saberá disso e temerá. Diversas leis. Se um homem culpado de um crime que merece a morte for morto e pendurado no madeiro, não deixem o corpo no madeiro durante a noite. Olha, literalmente, aqui é uma lei que vai se encaixar em Cristo. Cristo ele vai ser pendurado no madeiro. Olha aqui, se um homem culpado do crime merece a morte, for morto e pendurado no madeiro, ou seja, for morto e crucificado. Olha Cristo aqui. Olha o que aconteceu com Cristo. O Cristo, ele foi morto na sexta, morreu na sexta, e na própria sexta ele foi tirado e foi colocado no sepulcro. Passou o sábado no sepulcro, e nesse período ele estava lá no Sheol, e no domingo, né, no início ali do domingo, ele ressuscitou. Olha que coisa linda. Não deixe o corpo no madeiro durante a noite. Olha que coisa linda. Enterre-o naquele mesmo dia, porque qualquer que for pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Aí você, meu Deus. Peraí. Até agora, em momento nenhum, a gente viu essa questão da maldição de Deus, né? Fala direto de Deus lançando uma maldição sobre alguém. Não, todo mundo aqui que foi morto, que teve alguma punição, aconteceu isso por causa do fruto do seu próprio pecado. Mas aqui a gente vê que alguém que é pendurado no madeiro está debaixo da maldição de Deus. Não contamine a terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Olha, tudo isso aqui é literalmente uma projeção, é literalmente uma profecia, é literalmente uma sinopse de Cristo. Para que todos possam ver e entender que Cristo ele recebeu a maldição, aquela maldição inicial de todo o pecado da humanidade, Cristo recebeu nele de forma completa, para que ele pudesse pagar por todos nós. Cristo estava sob a total maldição de Deus. E ele pagou essa maldição com ele próprio, derramando seu sangue na cruz, para que todos nós, por causa de Cristo, pudéssemos ter paz com Deus. Olha que coisa linda. Deuteronômio capítulo 22. Se o boi ou a ovelha de um israelita se extraviar e você ouvir, não ignore o fato, mas faça questão de levar o animal de volta ao dono. Se este não morar perto de você, ou se você não o conhecer, leve o animal para casa e fique com ele até que seu compatriota venha procurá-lo e você possa devolvê-lo. Faça o mesmo com o jumento, com a capa, com qualquer coisa perdida que encontrar. Não ignore o fato. E aí você vê, olha, tem honestidade, sabe? A honestidade é fundamental. Tenha honestidade. Se você viu o jumento ou boi de um israelita caído no caminho, não ignore. Ajude-o a pôr o animal em pé. A mulher não usará roupa de homem e o homem não usará roupa de mulher, pois o Senhor, seu Deus, tem aversão por todo aquele que assim procede. Se você passar por um ninho de pássaros numa árvore ou no chão, e a mãe estiver sobre os filhotes ou sobre os ovos, não apanhe a mãe com os filhotes. Você poderá apanhar os filhotes, mas deixará a mãe solta, para que tudo vá bem com você e você tenha vida longa. Quando você construir uma casa nova, faça um paralelepípedo, faça um parapeito em torno do terraço, para que não traga sobre a sua casa a culpa pelo derramamento de sangue inocente, caso alguém caia do terraço. E aí você vê,
Isso aqui é uma coisa muito bonita, porque é justamente Deus, ele se preocupando com a responsabilidade civil. Olha, tenha muito cuidado com o seu próximo. Mas assim, não é muito cuidado, mas é extremo cuidado com o seu próximo. Porque o que aconteceu com o seu próximo, a culpa é sua. Você vê, até hoje a gente tem certa dificuldade de entender isso, né? Até hoje, infelizmente, quando eu digo a gente, estou dizendo todos nós, né? Todos nós temos essa dificuldade em entender que a vida do próximo nós temos responsabilidade em cuidar, em prover, em proteger, em fazer o melhor que a gente pode com o que a gente tem na mão na hora. E Deus, ao quê? Só hoje já temos 2026 anos. 2026 mais 4.000 anos dá 6 mil e poucos anos. Ou seja, por baixo, há 5.000 anos, Deus já falou isso. 5.000 anos Deus já falou isso. Tenha responsabilidade com o seu próximo. Cuide do seu próximo. E saiba que a vida dele está nas suas mãos. Você tem que cuidar do seu próximo. Não plante 2 tipos de semente em sua vinha. Se o fizer, tanto a semente que plantar como o fruto da vinha estarão contaminados. Não are a terra usando um boi e um jumento sob o mesmo jugo. Não use roupa de lã e de linho misturado no mesmo tecido. Faça bolas nas 4 pontas do manto que você usa para cobrir-se. As violações do casamento. Se um homem casar-se e depois de deitar-se com a sua mulher, rejeitá-la e falar mal dela e difamá-la dizendo: casei-me com essa mulher, mas quando me cheguei a ela, descobri que não era virgem. O pai da o pai e a moça da o pai e a mãe da moça trarão aos líderes da cidade junto à porta a prova de sua virgindade. Então o pai da moça dirá aos líderes: dê a minha filha em casamento a este homem, mas ele a rejeitou. Ele também a difamou e disse: descobri que sua filha não era virgem. Mas aqui está a prova da virgindade da minha filha. Então os pais dela apresentarão a prova aos líderes da cidade e eles castigarão o homem. Aplicarão a ele a multa de 100 peças de prata que serão dadas ao pai da moça, pois aquele homem prejudicou a reputação de uma virgem israelita, e ele não poderá divorciar-se dela enquanto viver. Se, contudo, a acusação for verdadeira e não se encontrar prova da virgindade da moça, ela será levada à porta da casa do seu pai, e ali os homens da sua cidade a apedrejarão até a morte. Ela cometeu o ato vergonhoso em Israel, prostituiu-se enquanto estava na casa do seu pai. Elimine o mal do meio de vocês. Se um homem for surpreendido deitado com a mulher de outro, os dois terão que morrer. O homem e a mulher com quem se deitou. Elimine o mal do meio de vocês. E é isso. Olha, Deus ele deixa claro uma coisa. O homem e a mulher são carentes, são passíveis da mesma culpa. Tanto o homem quanto a mulher, ó, os dois terão que morrer. Acabou. A culpa não é só do homem, a culpa não é só da mulher. A culpa é dos dois. Os dois vão ter que morrer. E justamente lá na frente, se Deus quiser, nós vamos ler que isso aconteceu com Cristo. No caso, Cristo ele estava lá sentado no chão, escrevendo na areia, daí chegou apanha uma mulher adultério. E aí apanha essa mulher adultério e fala com Cristo, e aí, o que é que o Senhor diz? O Senhor segue a lei de Moisés, que no caso ela tem que, né? Ela tem que ser apedrejada até a morte, como a gente acabou de ler. Ou, que é que, ou o Senhor simplesmente o que é que o Senhor diz a respeito disso? E essa é uma pergunta muito capciosa, que se Deus quiser nós vamos ler isso, mas só dando spoiler, né? Literalmente esse sentido é: e aí, Jesus, o que é que o Senhor diz? E Jesus ele simplesmente olha para ela e fala assim: olha, aquele que não tem pecado que atire a primeira pedra. Ela errou? Sim, errou. Mas tudo bem, cadê o homem? Cadê o homem que estava com ela? Ela foi pega em adultério, beleza, mas cadê o homem? Olha, você está dando testemunho, mas cadê os outros testemunhos? Cadê o homem que ela foi? Ou seja, Jesus está deixando claro, a própria acusação que vocês estão fazendo, ela própria tem falha. Logo, eu não vim para condenar o mundo. Pelo contrário, eu vim para que o mundo tivesse paz com Deus. Agora, quem não tem pecado que atire a primeira pedra. O pecado dela é visto, mas o de vocês? Hã? O pecado de vocês, cadê? Ninguém pode estar vendo, mas ó, eu tô vendo. E aí? Jesus ele deixa claro, olha, todos nós precisamos
de Jesus. Todos nós. Não há diferença do meu pecado para o seu pecado. Não existe. Pelo amor de Deus, entenda isso. Todos nós pecamos. E só por causa de Cristo temos paz com Deus. O seu pecado é igual ao meu pecado. O meu pecado é igual ao seu pecado. Acabou. Talvez o meu pecado ele possa parecer mais. Talvez o seu pecado ele possa parecer mais. Talvez o meu pecado seja mais oculto. Talvez o seu pecado seja mais oculto. Mas a questão é, todos nós somos pecadores e todos nós necessitamos da graça de Deus através de Cristo. Acabou. Se numa cidade um homem se encontrar com uma jovem prometida em casamento e se deitar com ela, leve os dois à porta da cidade e apedreje-os até a morte. A moça, porque estava na cidade, não gritou por socorro, e o homem, porque desonrou a mulher do outro homem. Elimine o mal do meio de vocês. Se contudo o homem encontrar no campo uma jovem prometida em casamento e a forçar, somente o homem morrerá. Não faça nada à moça, pois ela não cometeu pecado algum que mereça a morte. Este caso é semelhante ao daquele que ataca e mata o seu próximo. Ou seja, o homem mau, né? O homem ele fez algo que, pela sua vontade, pelo seu desejo mal, maldito, pelo seu pecado, ele foi lá e fez mal a outra pessoa. Mas a vítima não tinha vontade e desejo nenhum. Ele deve ser totalmente punido. É o que Deus está dizendo aqui. Pois o homem encontrou a moça virgem no campo, e ainda que a jovem prometida em casamento gritasse, ninguém poderia socorrê-la. Se o homem se encontrar com a moça sem compromisso de casamento e a violentar, e eles forem descobertos, ele pagará ao pai da moça 50 peças de prata e terá que casar-se com a moça, pois a violentou. Jamais poderá divorciar-se dela. Nenhum homem poderá tomar por mulher a mulher de seu pai, pois isso desonraria a cama de seu pai. Deuteronômio capítulo 23. Os casos de exclusão da Assembleia. Deuteronômio capítulo 23, versículo 1. Qualquer que tenha os testículos esmagados ou tenha amputado o membro viril, não poderá entrar na Assembleia do Senhor. Quem nasceu de união ilícita não poderá entrar na Assembleia do Senhor, como também os seus descendentes até a 10ª geração. Nenhum amonita ou moabita ou qualquer um dos seus descendentes até a 10ª geração poderá entrar na Assembleia do Senhor, pois eles não vieram encontrar-se com vocês com pão e água no caminho, quando vocês saíram do Egito. Além disso, convocaram Balaão, filho de Beor, para vir de Petor, na Mesopotâmia, para pronunciar maldição contra vocês. No entanto, o Senhor seu Deus não atendeu Balaão e o seu Deus não atendeu Balaão e transformou uma maldição. Ó, coisa linda. Deus transformou a maldição em bênção para vocês. Olha que coisa linda. Quando alguém te amaldiçoa, maldito seja aquela pessoa, maldito seja aquela mulher e tal. Olha, Deus transforma a maldição em bênção. Fique em paz. Podem lançar a maldição que for para cima de você. Deus vai transformar tudo aquilo em bênção. Por quê? Porque você é filho do Senhor, você é filha do Senhor. Acabou. Você está debaixo do Senhor. É Ele quem te cobre, é Ele quem te cuida, é Ele quem te abençoa. Se Deus já te abençoou, quem é capaz de te amaldiçoar, pelo amor de Deus? Ou a maldição é mais forte do que a bênção de Deus? Fique em paz. Pois o Senhor, seu Deus, os ama. Não façam um trato de amizade com eles enquanto vocês viverem. Não rejeitem o edomita, pois ele é seu irmão. Também não rejeite o egípcio, pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A 3ª geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. E aí você vê, né? Se Deus está falando diretamente dos edomitas, se Deus está falando diretamente dos egípcios, é um sinal. E Edom, no caso edomita, são os filhos de são os filhos de Esaú, né? Irmão de Jacó. Toda aquela linhagem. E egípcio, né? A gente sabe de onde vem direto ali, vem do Egito. Se Deus está falando direto deles, assim como ele fala de outros povos também, é sinal que na comunidade de Israel já existiam esses povos aí dentro. Ou seja, a comunidade de Israel, digamos que 90% dela, 80% dela, era de fato de israelita mesmo, filho de Abraão, ponto. Mas tinha um percentual de outros povos que estavam no meio deles. Egípcios,
edomitas e outros povos que também viam a mão de Deus, que também viam o braço forte do Senhor, que também viam como Deus estava cuidando daquele povo, que falou: olha, eu também quero seguir esse Deus, eu também quero seguir esse povo, eu também quero estar debaixo desse Deus. E literalmente largou suas leis, largou seu povo, largou sua terra e foi seguir esse Deus. E Deus falou e deixou claro: independente se você é filho da terra, se você é estrangeiro, não importa. Todos estão debaixo da mesma lei. E todos literalmente vivem debaixo da minha promessa. Assim que Deus estabeleceu. Para Deus não existe diferença de pessoa. Todos nós somos iguais perante Ele. Agora, você quer agradar a Deus, você tem que fazer o que Deus ensinou. Você tem que fazer o que Deus nos mostrou. Você tem que fazer o que Deus nos ensina. Você quer, é Deus falando, você quer ser meu filho? Você quer fazer parte da minha promessa? Pronto, siga meu mandamento. Acabou. Pois vocês viveram como estrangeiros na terra deles. A terceira geração dos filhos deles poderá entrar na Assembleia do Senhor. A pureza do acampamento. Quando estiverem acampados em guerra contra os seus inimigos, mantenham-se afastados de todas as coisas impuras. Se um de seus homens estiver impuro, devido à poluição noturna, ele terá que sair do acampamento. Mas ao entardecer, ele se lavará e ao pôr do sol poderá voltar ao acampamento. Determinem um local fora do acampamento onde se possa evacuar. Como parte de seu equipamento, tenha algo com o que cavar, e quando evacuarem, façam um buraco e cubram as fezes. E aí você vê coisa muito, muito bonita, né, que Deus está falando aqui. Você tem que ter higiene, pessoal. Não vai fazer suas necessidades básicas no meio do acampamento. Caso contrário, isso aí é suja, isso é imundície, isso é podridão. Não só uma questão física, mas também uma questão espiritual. Não aceite o acampamento de vocês ficar nesse ambiente. Façam isso fora do acampamento. Abram um buraco na terra, evacuem, façam suas necessidades básicas. Depois tapem. Olha que educação. Olha que coisa fantástica Deus está mostrando. E literalmente até hoje nós entendemos que essa é a melhor maneira de se lidar, né, com essas necessidades básicas. Pois o Senhor, seu Deus, anda pelo acampamento para protegê-los e entregar-lhes os seus inimigos. Você vê, andem com o acampamento de vocês limpo, porque Deus está no meio de vocês. Deus é um Deus organizado. Deus é um Deus que gosta de limpeza. Deus é um Deus que gosta de organização. O acampamento terá que ser santo, para que ele não veja no meio de vocês alguma coisa desagradável e se afaste de vocês. Deus é santo, Deus é limpo. Diversas leis. Se o escravo refugiar-se entre vocês, não o entreguem nas mãos do seu senhor. Deixe-no viver no meio de vocês pelo tempo que ele desejar, e em qualquer cidade que ele escolher, não o oprimam. Ou seja, se um escravo fugiu do seu senhor, deixe viver no meio de Israel. Não o oprimam. Deixe viver o tempo que ele quiser, na cidade que ele quiser. Do jeito que ele fique em paz. Não o oprimam. Olha, a gente tem que entender uma coisa muito séria. Hoje, muitas coisas a gente, aqui da lei do Senhor, para nós, a gente até se choca. Mas nós temos que entender que essa lei ela foi escrita há 4.000 anos, há 5.000 anos, antes de Cristo. Se até hoje o mundo é mau, se até hoje o mundo é violento, se até hoje o mundo é bárbaro, se até hoje o mundo é terrível, imagina naquela época. E Deus está deixando claro, olha, se um escravo conseguir fugir do seu senhor, do seu dono, e ficar no meio de Israel, não o oprimam. Cuidem dele, protejam ele. Olha, deixe ele viver na cidade de vocês o tempo que ele quiser. Não o oprimam. Isso sabe o que é? É respeito aos direitos humanos. Isso é respeito à vida. Isso é respeito ao ser humano. Isso é cuidado, isso é carinho, isso é zelo ao ser humano. Olha, Deus odeia que a gente faça mal ao ser humano, aos animais, às plantas. Deus odeia que a gente faça mal ao próximo. Deus odeia, a natureza de Deus se ira
contra a maldade. Olha, se você não puder fazer bem para o seu próximo, também não faça mal. Porque se você fizer mal, tenha certeza, eu te garanto, em nome de Cristo Jesus. Se você fizer mal, você vai pagar. Não sou eu que estou dizendo, não. É Deus que diz. Você vai pagar. Tudo que a gente faz, a gente tem uma contrapartida. O semear, ele é livre. A gente pode semear coisas boas, coisas ruins. Como também a gente pode não semear. Mas olha, a colheita é certa. Então, ó, quer plantar? Plante só coisa boa. Quer plantar? Plante só o positivo. Quer plantar? Plante só o bem. Porque você vai colher. Vai colher, vai colher. E ó, você não vai colher um por um, não. Você não vai plantar um e vai colher um, não. Você não vai plantar um e vai colher dois. Você não vai plantar um e vai colher 5, não. Você vai plantar um e vai colher 100. Vai plantar um e vai colher 1000. Independente do que você plantou, se bem ou se mal. Isso pode te afligir, mas também isso pode ser uma alegria. A questão é, se isso te aflige, peça perdão a Deus e mude seu caminho agora, em nome de Jesus. Mas se isso te alegra, continue. Continue firme com o Senhor, porque Ele é bom e cuida de nós. E ó, tá aqui para literalmente nos aperfeiçoar. E digo, se você está fazendo bem, você só está no começo. Saiba que você está fazendo bem, não é por sua vontade, não é por sua força, não é por sua capacidade, mas é pela graça do Senhor. Você tem muito mais, eu tenho muito mais, nós temos muito mais a melhorarmos. Ah, mas eu estava fazendo mal. Sim, todos nós já fizemos mal. E todos nós fazemos o mal. Mas nós pedimos a Deus por graça e misericórdia para sermos transformados e mudados. E é o que o Senhor quer. Acabou. Ó, quando alguém bate na sua porta, você não pergunta quem foi e quem era. Você pergunta quem é. Hoje, quem você é? Você é alguém que quer fazer o bem ou o mal? Se você é alguém que quer fazer o mal, peça a Deus para tirar isso do seu coração. Mas se você é alguém que já está fazendo bem, peça a Deus para continuar transformando você, para que cada vez você possa ser aperfeiçoado em Cristo. Nenhum israelita, homem ou mulher, poderá tornar-se prostituto cultual. Não tragam ao santuário do Senhor, o seu Deus, os ganhos de uma prostituta ou de um prostituto, a fim de pagar algum voto. Pois o Senhor, seu Deus, por ambos tem repugnância. Não cobrem juros de um israelita por dinheiro, alimento ou qualquer outra coisa que possa render juros. Vocês poderão cobrar juros de estrangeiro. Você vê, vocês poderão cobrar juros do estrangeiro. Mas não do seu irmão israelita. Para que o Senhor, seu Deus, os abençoe em tudo que vocês fizerem na terra em que vocês estão entrando, para dela tomar posse. E por que Deus ele não deixou o israelita cobrar juro do outro israelita? Para não acontecer de aquele que está emprestando com juro, ele tomar posse de todas as coisas. Deus ele não quer isso não. Deus ele quer que todos tenham bens. Deus ele quer que todos tenham posse. Agora o estrangeiro é outra questão. Não faz parte da comunidade de Israel. E outra, a comunidade de Israel, cada tribo ela tem que ter seu espaço. Não pode acontecer de uma tribo só crescer muito. Uma tribo só tomar todos os territórios. Todas as tribos precisam ter sua organização. Logo, se alguém prestar dinheiro a juro, vai chegar um momento. Logo, se alguém tomar dinheiro a juro, vai chegar um momento que uma tribo só ela vai crescer muito. Por isso que Deus condena o juro, de israelita para israelita, de uma tribo para outra tribo. Agora, para o estrangeiro, tudo bem. Para o estrangeiro, pode emprestar a juros sem problema nenhum. Se um de vocês fizer um voto ao Senhor, o seu Deus, não demore de cumpri-lo, pois o Senhor, o seu Deus, certamente lhe pedirá contas. E você será culpado de pecado se não o cumprir. Mas se você não fizer o voto, de nada será culpado. Você vê, olha, toma muito cuidado com isso, sabe? Nunca faça um voto com Deus que você não cumpra. Pelo contrário, você quer fazer um voto com Deus? Deus, eu tô sentindo, eu tenho vontade, eu tenho um desejo de realizar tal coisa. Eu vou fazer um voto com o Senhor de fazer isso. Olha, que seja a última coisa que você faz na sua vida, mas faça aquilo. Porque a partir do momento que você deu sua palavra para Deus, de fato ele vai cumprir. Agora, o oposto é verdadeiro. Tenha certeza absoluta que ele vai estar contigo.
Tenha certeza absoluta que ele vai estar do seu lado. Tenha certeza absoluta que ele é o maior interessado em fazer você viver bem. Em fazer você, inclusive, cumprir aquele voto. Porque ele não quer que você erre, ele não quer que você caia, ele não quer que você peque. Mas ó, tenha muito cuidado em fazer voto. Muito cuidado. Faça tudo para cumprir o que os seus lábios prometeram, pois com sua própria boca você faz espontaneamente o seu voto ao Senhor, seu Deus. Você vê, ninguém é obrigado a fazer voto, mas a partir do momento que o voto é feito, cumpra. Versículo 24. Se vocês entrarem na vinha do seu próximo, poderão comer as uvas que desejarem, mas nada poderão levar em suas cestas. Você vê, você entrou na vinha do seu próximo, você pode comer ali, comer, beleza. Mas não leve nada. Por quê? Porque se você levar alguma coisa, você tá ali tirando o trabalho dele. Aí você fala, mas tudo bem, mas por que eu posso comer? Você não vai aguentar comer 50 quilos de uva. Você não vai aguentar. Por mais que você esteja com muita fome, por mais que você esteja com muita dificuldade ali, né? Por mais que sua fome ele esteja terrível, você não vai conseguir comer 50 quilos de uva. No máximo ali o quê? Meio quilo? Acabou. Mas não leve, porque é dele, foi ele que plantou. O território é dele, a área é dele, foi ele que trabalhou, foi ele que suou, foi ele que ralou ali debaixo do sol quente. Se entrarem na plantação de trigo do seu próximo, poderão apanhar espigas com as mãos, mas nunca usem foice para ceifar o trigo do seu próximo. Ou seja, se você está pegando algo para você matar a sua fome, tudo bem, não há problema. Deus está permitindo, Deus está permitindo. Mas ó, não pegue algo para você pegar aquilo ali e revender. Não pegue algo para você fazer negócio, para você fazer dinheiro. Não faça isso não, isso é roubo. Se você está fazendo algo para você comer e não morrer de fome, Deus está permitindo. Mas se não é para você comer, não é para você não morrer de fome, não faça. E aí você vê uma coisa muito interessante, né? Deus ele consegue unir a justiça e a misericórdia perfeitamente. Coisa linda, né? Realmente é fantástico. Realmente é fantástico. É só em Deus que a gente consegue ver a justiça dele, a justiça plena com a misericórdia. Acabou. Em Deus a gente consegue ver isso ligado. E glória a Deus por isso. Primeiramente, em nome de Jesus, eu agradeço a Deus, em nome de Jesus. Depois eu agradeço a você por ter chegado até aqui. Agradeço a Deus sua vida. Que Deus te abençoe, te guarde, proteja, te livre de todos os males, você e sua família, em nome de Cristo Jesus. E até amanhã, dia 45, em nome de Jesus. Se inscreve aqui para amanhã, dia 45, você receber a notificação em nome de Jesus. Curte aqui para que você seja instrumento de Deus, para que o Evangelho continue crescendo em vidas, em almas, em famílias, para a honra e glória do nosso Jesus Cristo. Curte aqui para você fazer parte do reino do Senhor e estar espalhando a mensagem dele para frente. E é isso, até amanhã, dia 45, em nome de Cristo Jesus. Deus te abençoe grandemente, você e sua família, em nome de Jesus. Até amanhã. Amém.